Bem-vindos à Arte em Gandu, retratos da criatividade local. Um mergulho na expressão artística desta cidade encantadora da Bahia. Este documentário não pretende ser um panorama abrangente da cultura ganduense. Este é apenas um vislumbre, uma pequena parte da rica tapeçaria cultural de Gandu. Uma cidade repleta de talentos, nas mais variadas vertentes e estilos. Ao longo das próximas cenas, conheceremos alguns desses artistas. Me fala aí um pouco do seu currículo. Na parte de literatura, eu tenho 3 livros publicados, né? Que é o Dupla Face, que foi o primeiro, 2004. O Esqueçam as Bonecas, a Menina Morreu, que também foi em 2004. E o Presente de Natal em Prosa e Verso, 2006. Trabalho literário, especificamente publicado, só esses, né? E esses 3 são de qual gênero? São ficção? Literatura infanto-juvenil e poesia. Nossa. Não publicados eu tenho alguns, né? Que é complicado. A publicação, a edição, a publicação e o jogar no mercado aqui no Brasil é complicado, então eu não publiquei os demais. Estou voltada mais para a área técnica agora. E na área técnica você atua de que jeito? Eu publico artigos e tenho um livro publicado também na área de História e Saúde Mental, que é a minha área de formação. E nesses trabalhos que você lida, principalmente com o público jovem, né? Uhum. Você traz muito esse contexto da saúde mental nas suas histórias? No segundo livro, sim. Né? O segundo livro, Esqueçam as Bonecas, a Menina Morreu. É um livro até que é bem trabalhado aqui nas escolas do município. Já foi trabalhado em São Paulo, em Fortaleza. Algumas escolas adotam ele. Né? É um livro voltado especificamente para essa passagem da criança para a adolescente. Você tem 3 livros publicados e alguns que circulam bastante. Fala um pouco do seu processo criativo de um dos seus livros mais influentes, digamos assim. O livro que é mais falado, que é mais visto, né, é o Esqueçam as Bonecas, como eu te falei. E o processo dele foi assim, eu já tinha algumas poesias publicadas, é a história de uma menina que escreve poesias. Né? Então, eu peguei algumas coisas que eu já tinha escrito e montei a história da menina em cima dessas poesias. Desculpa te perguntar, tem quantos anos o lançamento desse livro? 19 anos, né? E até hoje eu me vejo, gente, por que não faz uma segunda edição? Por que não lança novamente? O que me intimida hoje, assim, me acomoda, na verdade, é o processo de publicação e venda, né? Não se tem muita atenção e, infelizmente, nós não temos o apoio. Então, é você escrever e saber que você que vai ter que jogar no mercado com o seu dinheiro. E é uma aposta delicada, porque você pode lançar muitos livros, como foi o caso do Esqueçam as Bonecas, que hoje eu vejo as pessoas lerem. 19 anos depois as pessoas leem, procuram e querem, mas na época que foi lançado não. Eu saía de porta em porta praticamente para vender e não vendia. Tanto é que o excedente eu doei para uma escola pública. É porque não é só publicar, né? Tem toda a logística de que é o difícil. Exatamente. Que é o difícil. Eu fiz feiras de literatura, eu fui para bienais, montei estandes em bienal, mas a venda é muito complicado aqui. Aqui no Brasil como um todo, não é especificamente em Gandu. Em Gandu, às vezes, as pessoas compram por amizade, por curiosidade. Me diz uma coisa, você falou que você escrevia muito quando era mais jovem, certo? Era. Então, e que essa escrita de quando você era mais jovem era uma escrita muito pessoal. Sim. E agora é uma escrita mais técnica. Técnica. Certo? Certo. Então, porque assim, quando a gente é mais jovem, a gente é mais imaturo e a gente tem realmente os sentimentos ali mais conturbados. A gente não entende muito os sentimentos que a gente tem, né? Uhum. Então, meio que a literatura foi para você um processo também de cura desses sentimentos, né?
Eu não sei te dizer se foi intencional. Eu acho que eu nunca pensei em publicar nada, não. Na verdade, doutora Maria Luísa Silveira Teles, que é uma escritora famosa da área de educação, ela esteve aqui em Gandu em 2000, 2002 mais ou menos, e eu, na brincadeira, levei a ela alguns poemas meus para ela ler. Ela pegou, juntou tudo e disse, pronto, você tem a obrigação agora de publicar. E fez um prefácio lindíssimo para mim, né? E aí eu disse, e agora? Agora eu vou ter que publicar mesmo, né? E aí, do primeiro veio o segundo, e aí veio o terceiro, que foi um convite para participar de uma coletânea em São Paulo, só de mulheres. E a Rébora me chamou para compor essa coletânea e saiu o terceiro, Presente de Natal em Prosa e Verso, que é lindíssimo também, foi lançado em 2006. Isso de literatura, porque quando eu falo assim, você pensa, bom, ela parou esse tempo todo de escrever? Não. Agora eu me dedico a artigos científicos, jornalísticos até, né? Não sou jornalista, mas escrevo na área. Como eu tenho formação na área de história e o meu doutorado é na área de saúde mental, história e saúde mental, então eu tenho me dedicado mais a essa área. Então, o último livro que fala sobre saúde mental no contexto dos pacientes esquizofrênicos aqui da cidade, né? E a poesia tem esse aspecto de ser uma coisa muito íntima, né? O poeta, ele toca no seu sentimento, mas ele está falando praticamente dele, né? Do sentimento dele. E são raros os poetas que conseguem ver o mundo, né? Os poetas geralmente falam de si, mas se a poesia ela não consegue tocar o mundo, não consegue tocar as questões sociais, se não consegue tocar o outro, então ela deixa de cumprir sua função, né, para poder escrever. A sua mensagem é para algum público específico? Eu sei que isso é um pouco perigoso, né? Principalmente porque a arte ela é muito fluida, né? E democrática, né? Isso. Eu acho que eu acabo escrevendo para a mulher mesmo, né? Para a mulher que não se encontra, para a mulher que não se conhece, para a mulher que se esconde atrás de medos. Eu acho que minha escrita é muito, muito feminina mesmo. Não diria totalmente feminista, apesar de pegar em pontos, né? de empoderamento, de autonomia da mulher, mas eu gosto desse aspecto de tratar do feminino, das dores da mulher, das dores que ela sente e não expõe, sabe, dessa força que ela tem e não sabe. Eu acho que o meu público é esse aí mesmo. São as mulheres do Brasil, as meninas do Brasil. E os feedbacks que você recebe sobre isso, como são? É engraçado porque eu vejo muito homem dizendo, parece que você falou comigo. Parece que você falou comigo aqui, muito menino, né, que se vê nas situações relatadas, né. Eu estou recebendo agora, né, quando eu vejo, por exemplo, as escolas aqui me homenageando a cada final de ano e tudo, nos desfiles e tudo, quando eu digo, poxa, essa representatividade não só foi pelo fato de ser professora aqui há anos, né? É por conta da literatura, é por conta da escrita desse livro. Que orgulho, hein? Você sente que as histórias que você contou passavam pelas suas experiências e como as suas experiências interferiam nessas histórias e no rumo que essas histórias tomavam? Como é que... Eu lembro que quando eu comecei a escrever o Esqueçam as Bonecas, foi justamente falando de um caso de um feminicídio, na verdade, de uma aluna, lá em 2000, 2002 mais ou menos. E aí aquilo me incomodou, né? Não se falava ainda o termo feminicídio, mas aquilo ali, eu digo, eu vou partir daí. E aí comecei a montar a história toda em cima disso. E uma das frases assim que tem no livro, que tem em um dos poemas meus, é que fala justamente isso: eu sou mulher e não presto, e trago no sexo as castrações do mundo. São questões pessoais, né? Eu não vivenciei isso, de problemas nesse nível de violência, mas a maioria hoje vivencia. Então não é uma escrita técnica, foi uma escrita literária, mas hoje eu pego artigos, falo sobre a questão do feminismo, da influência do feminismo na literatura, a questão da gravidez, como a mulher é obrigada socialmente, culturalmente a engravidar. Então é uma escrita técnica que traz essa carga que não é só minha. Na verdade, o que eu trago
é o mundo da mulher, né? Então, não tem como desvincular. São questões pessoais, é claro, né? A gente, em tudo, não tem como você fugir de uma escrita, mesmo técnica, você escrever, não, estou escrevendo um artigo aqui, porque quem lê sabe, esse artigo foi escrito por ela, né? As pessoas conhecem o teor de sua escrita. Se eu mandar para uma pessoa publicar, uma pessoa que já tenha lido 2 ou 3 materiais meus, ela já sabe, isso aqui foi Dulce. É técnico, mas acaba sendo pessoal também, né? São os interesses da gente, né? E se você pudesse dar uma dica, assim, você conheceu um aluno seu, disse que queria ser escritor. Leia, só lê. Nada se faz sem a leitura prévia, né? Tem um autor, Cipriano Lucchesi, que ele diz que toda leitura parte da leitura do mundo. Então, independente de você saber ler, o analfabeto sabe ler, né? Por quê? Porque ele faz a leitura do mundo. Mas a gente precisa da leitura formal, que é o que a escola, que a educação dá. Então, eu não estou dizendo que quem quer escrever precisa saber ter uma formação adequada. Isso é muito... Elitista. muito elitista. Então, o que é que acontece? Se fosse assim, a gente não teria uma Carolina de Jesus que tinha uma educação completamente atípica e hoje está sendo estudada aí, né? E tantas outras que estão sendo estudadas aí nas academias. A questão é, leia o seu mundo, mas formalize isso, né? Então a escola é importante, a educação, falo como professora também, né? A educação é importante. A leitura é o essencial, né? Leia seu mundo, mas aprenda a ler o que as pessoas escreveram do mundo e faça a partir daí a sua leitura, né? Para poder escrever. Então não tem escrita sem leitura anterior. Amei. Nossa, bate-papo, de verdade. Me fale um pouquinho sobre sua trajetória mesmo com teatro. Sou diretor teatral, sou ator, sou roteirista também. Não me vejo fazendo outra coisa, né? E como foi, assim, que deu esse start pra você, assim, eu acho que eu quero Rapaz, fazer isso, eu veio gosto de de fazer igreja. Eu sempre fiz coral, grupo de dança, teatro na igreja que eu participava de criança. Aí foi crescendo, evoluindo, comecei a estudar isso, fiz algumas oficinas, curso técnico. Aí, em seguida, né, a prefeitura disse, vamos fazer oficinas e você toma conta dessa parte, desse setor. Aí eu tô aí 23 anos já. isso. Você também, então, é um pouco de diretor também. A gente faz tudo. Como é um grupo bem reduzido, são 6 componentes que a gente tem na companhia. A gente é um pouco de iluminador, maquiador, figurinista, o diretor, o ator, é tudo bem mambembe. Faz um pouquinho de tudo pra fazer acontecer. De tudo para fazer acontecer. Graças a Deus acontece. As questões sociais e políticas atravessam, de alguma forma, as histórias que vocês contam, a mensagem que vocês passam através dessa arte, né? Como Olha, é que funciona? a gente tenta estar antenado, né, ligado no mundo, nas situações, na região. Então, assim, agora mesmo a gente está em cartaz com um espetáculo teatral, Caiu na Rede Preto, que fala dessa questão do preconceito, da questão racial. Graças a Deus está sendo bem vista, está sendo aplaudida. Ganhamos alguns projetos por conta desse roteiro. A gente tenta, né, fazer algumas provocações com o público. A arte é isso, né? Uma A grande arte é provocação, né? Uma grande provocação. E essa peça falou um pouquinho sobre o que? Você pode trazer uma sinopse, assim, só pra gente saber sobre o que se trata? Quando a gente colocou esse título, Caiu na Rede Preto, porque assim, hoje em dia muito se vê por aí essas questões. Quando é o branco, é tratado de uma maneira, como é o negro, já é batendo, já é matando. Na história em si, temos médico, psicólogo, professores negros
que tentam levar currículo, aí é tratado como faxineiro. Ah, você que é o faxineiro, tal, sendo médico ali, né? Aí um branco que não quer ser atendido por um médico negro. Então é mais ou menos esse enredo aí. No final a gente tenta impactar. Então vocês trazem um pouco de situações cotidianas que pessoas pretas passam. Coisas do cotidiano. Assim a gente foi colhendo aqui, colhendo ali, vendo, assistindo muito, vendo informações nos jornais, manchetes, em redes, sobre algumas questões que a gente viu que doía na gente, só em ver, só em assistir, a gente tentou provocar e provocamos. Importante, ainda bem. Então está sendo bem aceito, né? Está sendo, graças a Deus. Como a experiência teatral pode influenciar a identidade cultural e crítica de uma comunidade. Isso daqui eu acho que aplicando para você reflete muito nas pessoas que passam, tanto pela companhia, quanto as pessoas que passam pela experiência do teatro, né? De assistir a essas provocações que você falou que traz, né? Em si, quem passa pelo teatro, quem faz oficina, quem faz aula de teatro, desenvolve, né? Algumas habilidades, linguagem corporal, dicção, entonação vocal. Numa oficina de 1 mês, 2 meses de oficina de teatro, a gente vê a capacidade de expressão, a criatividade, a conexão emocional, a reflexão. Então, assim, o teatro, como dizem, né? O teatro pode tudo. Então, lá no teatro a gente vê, aflora essas sensações e emoções em todos. Eu tenho aqui na pele, né, tatuado, nos meus 20 anos de trabalho com isso. Aí eu coloquei aqui que Bia Lessa deixa bem claro, ó, o teatro não é representação e diversão. Teatro é estudo, laboratório e pesquisa. Então o ator ele tem que estudar muito, ele tem que fazer muito laboratório para não cair no ostracismo. É porque a gente veio também de um momento histórico em que isso foi muito questionado, né? Essa transformação através da arte, essa transformação através, enfim, de todas as formas, mas muito pro teatro também, assim, a gente via muito esses discursos invalidando de alguma forma isso. E é massa te ouvir falar de que essa transformação primeiro passa pelas pessoas que comunicam, então as pessoas que estudam para ser atores, para, né, passar essa mensagem e, consequentemente, através dessa mensagem que eles passam, essa transformação vem para quem assiste, quem... Eu tenho relatos de colegas, porque eu estou também em sala de aula, eu tenho um relato de colegas. Todos os meus colegas me dizem assim, Mário, todos os nossos alunos era para passar por uma oficina de teatro, por uma aula de teatro. Tinha que fazer teatro, porque assim, o teatro em si, as artes cênicas, inibe aquele medo que a gente tem do julgamento, do preconceito. Sabemos também que ajuda, né, na timidez. Hoje tem uma atriz e tem atores na companhia que eu fui o diretor deles, professor deles e hoje são meus colegas. Atuam comigo. Atuam comigo. Seguiram na carreira, né? Seguiram. Quais são os principais elementos que você considera ao dirigir uma peça teatral? Eu prezo muito por disciplina. Eu posso te dirigir, mas você tem que estar aberto. Aceitar aquelas críticas ali, vamos crescer desse jeito, vamos, entendeu? É um dos elementos principais da disciplina. Assiduidade, disciplina e ler. Ler, reler, remoer, mastigar e ler de novo e se informar, porque senão... E como é que você faz essa questão de acesso a sentimentos? São várias técnicas, jogos cênicos. E esses jogos cênicos são bem voltados para esse lado, né? Para as sensações, emoções. Então assim, a gente vai buscando. Tem gente que chega, não fala nada e tal, depois sai e flui, dá para sair. E é mito aquilo de que existe esse exercício para chorar e tal. Não, libera a sua sensação, libera a emoção que chora. Porque o povo só acha assim, ó, tem que fazer teatro porque eu preciso chorar. Eu tenho que... Como é que eu faço para chorar em cena? Gente, não é assim, calma. Tem técnicas, tem exercícios, jogos cênicos. Um dia você chega lá. Não é do nada, assim, não é fácil. O povo acha que liga uma chavinha assim, né? Liga uma chavinha, chora. Não existe. Ali a gente tem que explorar também, assim, ó, vários sentimentos. Alegria, tristeza, medo, desespero. Quem acha que fazer teatro é chegar lá,
pegou um roteiro, ensaiou, não. É muito grito, muita correria, muito pula-pula, muito exercício de respiração, que a gente acha que usa a frontal para atuar, a gente usa a diafragmática. Então, muita dicção, muita expressão, muita correria em cena para chegar a um espetáculo de 1 hora. Aí o pessoal não vê por trás, não vê os bastidores. Acha que a gente sentou assim, pegou o roteiro, ensaiou e tá ótimo. Tem que ter presença de palco, a gente vê posição de cena, errou, faz de novo, errou, faz de novo, errou, faz de novo. Você acabou agora passando pelos elementos da sua direção. Você não percebeu, Também. mas você trouxe... Também. Qual o papel do teatro na preservação e evolução das tradições culturais? É aquela questão que eu falei. Não adianta eu querer falar da regionalidade sem fazer aquela pesquisa intensa. Porque assim, a gente tem que pesquisar, são várias páginas para a gente tirar 2, 3 perguntas. Então assim, vamos falar do preto. Que sentido? Vamos falar do indígena. É muita complexidade. Muito complexo. Então assim, é muito, é como tá aqui, ó. Muito estudo, muito laboratório, muita pesquisa. Então assim, você vai estudar sobre aquilo ali. A gente está até fazendo um levantamento, que foi uma ideia do professor Pedrão. A gente está fazendo um levantamento de algumas personalidades folclóricas. Ele até brincou comigo dizendo assim, que eu coloquei uma mensagem para ele, eu falei, chupa umbigo. Aí ele disse, não, bote como o povo fala, chupa umbigo. Então assim, eu tenho que me aprofundar no chupa umbigo, chupa umbigo, na Iara. Eu vou falar sobre a comunidade ganduense. O que sobre a comunidade ganduense? Porque é aquilo que você falou, né, do ostracismo, de você ser raso, de você acaba caindo, se você não se aprofunda mesmo, você acaba produzindo uma coisa que não, né, e não assim, tem profundidade, pois não é, impacta de verdade. E nós atores sabemos que precisamos puxar isso do público, né, a sensação e a emoção dos espectadores. O nosso termômetro é o público. Se for raso, ou nos aprofundamos ou esqueçamos. Aquele roteiro, aquela história, aquela ação real e verídica que nós, atores, representamos ali no momento. E você se sente otimista com o momento do Brasil, com o caminho da arte no Brasil? Eu sempre fui otimista por conta disso, de eu correr atrás, de eu buscar, de eu lutar e às vezes ser incompreendido. Mas como todo artista é incompreendido, eu continuo aí. E hoje eu posso dizer, né? Eu tenho visto uma mudança para melhor, porque teve um tempo mesmo que o artista no Brasil... Um tempo próximo, né? Bem próximo. Bem próximo. O artista no Brasil, ele ficou um pouco... Mas eu tenho visto melhoras. Eu acho que a cultura aqui, a cultura local, ganduense, ela tem aparecido assim, tem aberto mais possibilidades, mais o leque de possibilidades. Eu creio. Seu vídeo. Ser humano feliz é aquele que ao despertar se reencontra com prazer e se reconhece como aquele que gosta de ser. Chique. Somos felizes. Me fala aí um pouquinho sobre o que você trabalha com arte, que ele falou que isso era um pouquinho de tudo, né? Que você está envolvido com muita coisa de arte. Então, por alguma razão que eu não sei qual, existem algumas tendências em mim de ter facilidade para diversos campos artísticos, né? Escrever, cantar, pintar. Então, e isso ao longo da vida, a gente, na verdade, é esse processo de construção, de reconhecimento de si mesmo, na verdade, né? Então eu descobri que eu tinha capacidade. E aí eu acho que eu faço isso na minha vida, né? Eu acho que qualquer ser humano tem capacidade de fazer qualquer coisa que ele queira fazer, que ele se proponha a aprender, né? E a arte comigo é isso, né? Essa tentativa de conhecer a si mesmo a partir da experimentação artísticas, principalmente nessa questão do aprendizado, de querer aprender as coisas. Aí eu descobri nesse processo que eu tenho facilidade para algumas coisas, principalmente voltadas à arte, né? Então a maioria das coisas com as quais eu quis aprender e tentei desenvolver, eu descobri que eu tinha uma facilidade para fazer. E flui de forma natural, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Um lado bom
é você se perceber com habilidade para determinadas coisas. O lado ruim é você não focar numa coisa só. Dentro desse processo todo aí, eu acabei, né, indo nesse caminho do multimídia mesmo, né, de tentar fazer tudo aquilo que eu gosto e sentir prazer com aquilo e de alguma forma tentar transformar as pessoas que tenham contato com isso, né, com essa produção, né, pessoal, se transforme a realidade na qual ela vive. E aí, sei lá, de alguma maneira, minha ligação, minha atuação dentro da arte, ela vai nesse sentido, assim, da transformação social, pessoal, ajudar as pessoas a fazer esse processo de evolução. É essa questão mesmo de buscar a si mesmo, né? O maior sonho é descobrir quem eu sou. O que é que eu sou de verdade, né? Em todo esse processo. A arte, ela dá alguns atalhos para isso, digamos, né? Ela fornece algumas pontes. A arte que eu tento produzir, ela vai nesse sentido de fazer com que as pessoas também tenham essa experiência, né? De buscar a si mesmo. Se identificar com as coisas que a gente diz, que a gente pinta, que a gente canta. Sua fonte de renda vem da sua arte hoje? Exclusivamente não. Eu diria que as artes hoje, ela, em termos financeiros, ela é um complemento da minha renda, né? Que a minha renda principal é como docente, né? Se tratando um pouquinho assim sobre as artes visuais, né? Como é que funciona esse seu processo? Você já parou para se observar nesse sentido? Falando das artes visuais especificamente, meu principal método, e único talvez, é criar uma imagem mental com o maior número de detalhes possíveis, né? E aí tento reproduzir na superfície ou no suporte que está disponível, geralmente uma parede ou partes do corpo. Então é mais nessa linha. Em termos de ideia para tatuagem, por exemplo, né, eu dialogo muito com o cliente. Né? Então assim, a gente cria ideias a partir daquilo que ele traz, de experiência de si mesmo, né, de vida e aquilo que ele quer retratar no corpo. Né? Então assim, aí o processo vai nesse sentido. A gente vai trocar ideias, vai conversar sobre, passo isso para o papel e para o corpo. Com relação ao grafite, o processo é o mesmo, né? Só que aí eu já penso mais numa questão mais de transformação social, né? No grafite como uma arma, uma ferramenta de transformar as pessoas que tenham contato com essa arte, né? Que estão passando ali no dia a dia, no cotidiano da cidade e que de alguma maneira irão ter contato com essa arte. Então eu tento pensar mais nessa linha, né? De transformação social, de alguma maneira essa arte se comunique com essa pessoa para que ela se identifique e que de alguma maneira ela queira transformar a realidade na qual ela está inserida. De forma geral, eu não planejo, por exemplo, a questão técnica antes. Eu só tento criar a imagem. E aí, a tatuagem ainda rola. Eu vou fazer um sombreado, vou fazer um realismo. É como se a tatuagem, por se tratar também de uma outra pessoa, fosse uma coisa que você tivesse um processo mais definido e o grafite fosse uma coisa mais de alma. Sim, assim, tipo, sim, eu quero sim. passar uma mensagem e isso Sim. daqui pode fluir. Totalmente. Mais livre, né? Até por conta do que você falou, né? A tatuagem é uma arte mais comercial, né? Então, assim, você está fazendo algo para o cliente. Por mais que tenha o seu traço. Tem o traço, tem a identidade ali no processo, mas assim, Tem que trazer do outro também, né? ele quer algo, né? Ele está pagando por algo. Quando a gente entra nesse campo do comercial, por exemplo, tem o Walter Benjamin, né? Que ele tem uma obra chamada A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Ele vai discutir isso, né? A transformação do produto artístico numa mercadoria. Pô, isso, assim, é interessante de pensar, né? Porque assim, você está vendendo um serviço, ok. Pô, mas você não pode abrir mão de si mesmo, né? Por conta disso, né? Porque é um contrato comercial que está rolando ali. Então, eu tento trazer isso da melhor maneira, de maneira mais leve, mais tranquila para as pessoas possíveis, né? Nem sempre dá certo. Sim. Mas, enfim, né? Na maioria as pessoas entendem, né? Entende. Quando não entende, a gente não fecha negócio, valeu, não fica de mal, tá massa. Tudo certo. Tá tudo certo. Segue o baba. Então, eu acho que o desafio, a gente já falou um pouco, que é a questão da remuneração, né? Acho que é o principal desafio. Acho que para todo artista, né? No Brasil principalmente, mas no mundo, assim, é muito... Só que eu acho que o processo criativo, ele também é um desafio, né? Quando você se propõe, não sei se a palavra é você se propor a isso, mas assim, a arte, dentro da minha perspectiva, ela exige isso de você, né? Ela exige criatividade. Massa. Quando você tem um tempo de boa para fazer isso, na hora que você tá massa. Mas quando existe uma exigência nesse sentido, acaba sendo desafiador pra caralho, assim, né? Você ter que ser criativo, você ter que criar. Às vezes, por exemplo, as pessoas querem fazer um trabalho, eu não tô muito na vibe
de criações. Eu tô nas minhas bads pessoais, de alma, minhas bad trips, né? Tô ali no meu inferno astral e etc. E não quero fazer porra nenhuma. Mas só que a questão da necessidade financeira te exige isso, né? Então você fica sendo desafiado a criar. E isso é foda, né? Porque você não tá na vibe de criar. A criatividade não tá rolando, né? Aí você se exige isso. Às vezes essa exigência ela vem de fora. Então isso é muito desafiador. Eu penso, por exemplo, nas pessoas que, sei lá, artistas que têm contrato com empresas, né? O músico, que ele é contratado por uma gravadora e ele tem que, sei lá, gravar X músicas em determinado período, né? Então isso vai exigir dele um processo criativo dentro de um tempo, de um prazo. Pode ser que ele não tenha, pode ser que ele não esteja tão legal para fazer isso, né? Então eu acho isso desafiador pra caramba, assim, né? Ter que ser criativo dentro de um tempo, dentro de um prazo, ou para atender, principalmente ser criativo para atender a necessidade de outrem. Pô, isso é muito desafiador. Comentando um pouco sobre a minha experiência, assim, eu acho que é inclusive por isso que eu tenho um método. Porque se eu não tiver um caminho para seguir, eu não consigo entregar o que eu preciso entregar, entendeu? Porque querendo ou não, tem um prazo, fato, você não tem para onde correr. Então, esse processo realmente, quando eu não tenho, quando eu tô muito, por exemplo, quando eu não tinha um método, eu ficava muito, pô, e aí eu chego lá e eu faço o quê? E aí, na hora vai brotar, é bem complexo mesmo. Mas é isso, é essa questão mesmo, né, do nosso momento atual, né, da obra de arte dentro de um contexto altamente comercial, capitalista, produtos, serviços, né. Por exemplo, a gente sabe do talento que a gente tem, então a gente cobra algo que a gente acha que valorize todo esse processo, né. Se você pudesse dar uma dica para um pequeno artista, assim, uma pessoa que gosta de arte, se vê trabalhando com arte e não se projeta, né, porque querendo ou não é muito difícil a gente conseguir projetar a vida da gente para quem trabalha com arte. O que é que você diria assim para essa pessoa de conselho? Eu acho que é o seguinte, né? É clichê, mas é certo, assim, é confiar em si mesmo, né? Assim, confie no talento que você tem. Essa confiança em si mesmo no processo de produção, né, de criação, na venda do seu produto, né, é essencial, né? Você está o tempo todo demonstrando, deixando claro a confiança que você tem em si mesmo, né, no seu trabalho. Né? Inclusive em termos de valor, de valorização do seu trabalho. Né? Isso fica muito latente, né, nas negociações. Quando você chega para um cliente ou para uma pessoa que vai consumir sua arte, você demonstra que tem total confiança naquilo que você está fazendo. Tipo assim, eu sou bom nisso aqui. Estou cobrando porque eu sei fazer esta parada aqui. Não é, né, tirar onda, sei lá, falsa modéstia, orgulhoso. Não, mas assim, é a confiança em si mesmo, né? E aí, né, já que estamos falando de dica, aliar tudo isso ao contexto atual, né, velho? Ao contexto mercadológico. A gente não pode perder de vista aquilo que está em voga no momento, né? Em termos comerciais, né? Todo mundo precisa de dinheiro, Precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro, claro, né? E a gente poder ganhar dinheiro com algo que a gente sabe fazer é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, assim, a gente tem que estar antenado, né? É estudar mesmo. A dica principal é estude, né? Que quanto mais a gente estuda, mais confiança a gente tem no trabalho e mais a gente sabe vendê-lo, por exemplo. Mas a gente sabe negociar aquilo que a gente produz. Né? Então a gente não pode, por exemplo, eu já fui muito dessa linha, acho que ainda sou uma parte, mas dessa linha anarco mesmo, né? De anarquismo no sentido de minha arte, eu quero fazer aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou com vontade de fazer. Só que às vezes isso não vende. Na maioria das vezes isso não vende. Né? E se você vive só disso, então você vai passar fome, você vai ter questões aí financeiras e econômicas terríveis. Então, assim, estar atento ao mercado, né? Se atualizar, né? Estudar nesse sentido é essencial, assim, para que o artista, né? O produtor, enfim, ele deslanche, ou pelo menos ele tenha aquilo como fonte de renda, né? Ele tenha sempre um mercado que pode pagar por aquilo que ele quer vender. Entender como é que funciona. Você é um artista de onde? Como é que funciona a sua cidade? Como é que a roda gira? Como é que a roda gira, né? Onde você está aí? Isso que você quer vender. Como que isso vai dar certo? Como que funciona a realidade ao redor? Então é essencial, assim, a gente ter essa noção. A gente vai quebrar a cara muitas vezes. O que vai trazer isso para você é exatamente quebrar a cara algumas vezes. Né? É vender um puta trabalho barato. E depois você olha, era pra eu ter cobrado mais. Ou às vezes cobra caro demais e o cara não fechar com você. Então isso é essencial. Às vezes a gente se joga na roda, quebra a cara. Mas isso é massa também, né? O caos é necessário. O que faz a gente caminhar, às vezes, faz a gente caminhar, né? Exato. Muito bom, velho, muito bom. Massa, Valeu demais pelo papo.
Eu lembro que a gente já se conhecia, né? O Rambo. Eu não conhecia ainda nem Alan nem Neto. O Rambo era vizinho de minha sogra, então toda vez que eu vinha de Salvador aqui, a gente tocava, fazia um som. Aí quando eu vim morar em Gandu, eu falei assim, pai, vou botar uma banda de rock lá. E já tinha meus integrantes na minha mente, né? E aí a gente fez essa amizade, fora a música depois, né? Eu parei de tocar. Acho que você também, né? E aí, em 2017, se bateu de novo, né? Com esse papo de, rapaz, vamos fazer um som. Aí eu conheci Alan, Rambo me apresentou a Alan. E a gente sentiu a necessidade de voltar a tocar. E nos juntamos, marcamos um ensaio aqui na Fazenda do Rock. Mas foi um fiasco na hora de cantar. Aí, no meio dessa decepção vocal, Rambo falou exatamente assim, já temos o cantor. E aí, quando apresentou Netinho, que Netinho abriu a boca, eu falei, é esse cara. É esse cara com essa essência, rock and roll. É esse cara mesmo que é pra... Só tava faltando essa peça. Não, o Radivaldo me chamou para vir aqui no dia do primeiro ensaio, que eu vim. Como sempre, vim para perto dele. Sem compromisso de nada. Né? O que eu já sabia era assim, que a gente se entrosava e eu sabia a hora de entrar quando ele tocava, mesmo não entendendo nada do que estava botando naqueles dedos, nem batendo na corda lá embaixo, entendeu? Então, essa sintonia da gente aqui é das antigas, cara. Cantar e tocar, a gente era uma alegria da porra, né? Era filando aula no Castro Alves. Isso é verdade. No barzinho da rua. Na verdade, o começo de tudo foi um convite da André. Vamos fazer uma jam sessionzinha, vamos fazer um som, vamos tomar uma cervejinha e tal. Vamos curtir um sábado, um domingo tal, legal, de tarde e tal. Não tinha nem intenção assim, de formar uma banda, na verdade, né? A intenção da gente era curtir mesmo, fazer um sonzinho diferente e tal. Tocar os velhos sucessos, né, dos anos 80, 90. Sempre músicas mais voltadas a um estilo assim de protesto, um estilo de revolucionário, né, de cobrança político e tal, assim. Sempre nesse tom. Daí criou-se a banda virtual, Quarentena, né, no começo, né? Que não tinha nome. Não tinha nome ainda, tá? A gente começou a apresentar no Facebook. Não tinha nome ainda, os 4 elementos. Os maus elementos. E aí o André trouxe esse nome da Quarentena aí. Tem coisas que é para ser defendida, vamos defender como ser humano, como quarentano, não importa. A rima que você faça, a religião que você agregue. Mas que a gente viva essa questão que a gente vive aqui, cara. Qual é a linha aí que vocês fazem de análise para que vocês não se percam enquanto banda, enquanto identidade, enquanto as coisas que vocês querem pregar, enquanto essas propostas que chegam? Você falou, por exemplo, que não toca em barzinho. Não, isso aqui Já aconteceu alguma situação que é interessante comentar? De alguma proposta que vocês ficaram assim, acho que não faz muito sentido. Não... O que na verdade que a gente fala assim na intimidade, quem não gosta de tocar no barzinho, é porque quando você vai para um barzinho tem geralmente um apelo muito do que você está tocando no momento atual. E não é aquilo que a gente costuma tocar, não que seja melhor ou pior, mas aquilo que a gente, quando a gente vai tocar, a gente quer, em nosso repertório, a gente procura música que tem a ver com aquilo que a gente pensa. A gente tem um compromisso ali, um compromisso emocional, social, a gente tem todo esse envolvimento. Geralmente quando a gente tem uma música que está no repertório que um não gosta, já fica fora, porque de qualquer motivo, de qualquer coisa que a gente não acredite ou que a gente não goste de estar reproduzindo. E o músico do barzinho, porra, os caras são excelentes, os caras vão lá e estão tocando de tudo. Você pede uma música lá dos anos 60, o cara toca. Você pede um rock, o cara toca. Você pede uma valsa, o cara toca. E o nosso processo aqui, o nosso trabalho é mais de fazer aquilo que a gente gosta. A gente acredita. A gente é profissional assim da emoção, né? Da emoção. A gente é profissional daquilo que nos toca, que é o que nos move, é justamente isso. Isso tem mais relação com o espaço? Ou isso tem mais relação com, talvez, por ser uma cidade menor? Então é justamente sobre isso, né? Gandu é uma cidade pequena, 38 mil habitantes, 36, não sei ao certo. Tal. Não tem espaços assim ideais, vamos dizer, né? Para tocar rock and roll, né? Vamos dizer assim, né? Para tocar uma música específica e tal. A questão sempre foi a gente fazer o que a gente gosta, produzir o que a gente gosta, para quem quiser ouvir, quem quiser escutar. A cena cultural daqui de Gandu, em relação a essas bandas que tem um segmento não tão comercial, vocês têm um apoio assim de outras pessoas, outras bandas, outros músicos aqui na cidade? Como é que funciona esse circuito alternativo, digamos assim, de música aqui em Gandu? A gente tem os padrinhos que é a banda Brarroots. Os caras que faz reggae, com letras, com aquilo também que a gente acredita. Então quem faz cobrança de quem está aí sem voz, através do que você está fazendo, sem viver daquilo, tem não que a gente queira esse retorno de status de nada, mas é uma questão que a gente vai viver a vida toda, a vida inteira, entendeu? Sem um retorno de quê? De dinheiro, por exemplo. A gente não vai fazer nada que agrade a nada, sem fazer uma cobrança social, sem falar de quem está aí dominando o poder de alguma forma, sem um vínculo partidário e fazendo de conta que está tudo bem. Então isso aqui então não tem sentido. Complementando a pergunta,
a receptividade que a gente teve dos músicos das outras bandas foi sempre muito boa. Todo mundo, todos os gêneros e os artistas da cidade, a gente tem uma relação muito boa. A gente admira muito deles, né, de todos eles. Mas a gente tem uma ligação mais forte com o pessoal da Brarroots, como ele falou. A gente já tinha feito um trabalho antes, né, musical na cidade. E os meninos da Brarroots diziam que eram pequenos e tal, que viam, pô, aqueles caras tocando rock aqui em Gandu. E na época era a banda Vassoura de Bruxa, eu e Rambo fazíamos parte. E aí, toda vez que a gente assistia, né, que eles iam tocar em algum lugar, a gente sempre fazia questão de ir, justamente, né, para apoiar a cena acontecer, a arte, a cultura. E eles sempre que avistavam a gente, um abraço para a galera aí, os percussores daqui da cidade e tal, e que eu acho que esse não é o título certo, porque com certeza antes da gente outras pessoas já, né, passaram e levantaram essa bandeira. Mas a relação que a gente tem com o pessoal da Brarroots é de irmão. Nós somos bandas irmãs, fizemos um evento assim no início da pandemia para arrecadar alimento. Não, teve o Baile Afro-Roots. E a gente fez uma live solidária. Uma parte da Brarroots, que a Brarroots é bem grande, uma parte da Brarroots junto com a gente. Fizemos uma live solidária, conseguimos arrecadar, acho que meia tonelada, não lembro agora para falar. Mas a gente foi somente uma forma de fazer acontecer. Sobre a parte mais técnica agora da banda, como é que funciona essa parte de gravação de música? André é inquieto. André, sempre que a gente vê André quieto, a gente já diz assim, pô, André está aprontando alguma. De um tempo para cá ele começou a estudar essa questão de estudo, tem investido muito na formação dele, mixagem, masterização, está tendo curso aí ao redor do mundo aí com gente. Hoje tem essa possibilidade, né? A gente em casa está em contato com essas pessoas aí. Isso é uma das coisas bem bacanas. E André tem feito de tudo, né? Ele tem composto a maioria das letras, ele faz os arranjos, ele faz... grava o baixo, a bateria, quando chega pra gente, tá tudo feito pronto, bacana. E a gente gosta muito disso, porque André é um cara extremamente criativo. Então nessa questão de estúdio a gente deu um passo bacana. Então a gente tem um ferramental aí, tanto técnico quanto um capital humano aí, desenvolvendo. E que eu creio que a gente tem um leque de possibilidade aí grande, que tá bem acessível, tá na mão. Rambo falou essa questão de que eu faço tudo, mas não. A gente vem para os ensaios, para os encontros. Eu chego lá, eu lembro do que foi que Alan fez, a levada que ele fez. Então vou fazer como ele me sugeriu, né? E aqui não se fala, né? O maestro, eu fico, como é que Rambo faria isso aqui? Aí eu tento fazer o máximo próximo ao que ele faria para apresentar eles. Não trago pronto, não. Eu apresento para a gente discutir como é que a gente vai continuar aquilo ali, entendeu? Uma coisa que é engraçado é que, deixando claro, essa é a terceiro bate-papo que a gente está tendo. E todas as categorias de arte, digamos assim, né? Todos passavam pelo estudo. E foi no resumo da grande dica que vocês deram agora para pessoas novas, é encontrar uma forma de se aprofundar nisso. O pessoal do teatro teve que estudar, literatura nem se fala, então a música também é assim. Como é que a gente vai tocar bem se a gente não para treinar uma escala? Como é que a gente vai tocar bem se a gente não sabe como é que compõe? Como é o campo harmônico, como é que a gente vai entender o processo de criação se a gente não buscar a inspiração e o estudo? Sim. Porque não é só a inspiração, né? Sim. Tem que ter o estudo. Principalmente. A mensagem bacana é que a gente pode evoluir através do estudo, da pesquisa. Eu acho que isso é uma mensagem bacana que a gente pode passar para as pessoas, né? Porque as coisas não brotam assim do nada, não. Isso aí ninguém tira de você. Seu conhecimento. Tipo assim, se o cara não sabe nada hoje, ele não é para desistir do que ele pensa em fazer. O cantar, ele vem muito de uma forma, acho que é um cara que é abençoado lá por Deus, ele aponta o dedo. E assim, você vai... É um privilegiado, ele é um escolhido ali no meio daquela... E aí isso não impede da pessoa também estudar, evoluir, aprender técnicas. A essência da arte é essa, de emocionar as pessoas, fazer com que elas se sensibilizem para o mundo, faz com que as pessoas se conscientizem, né, da sua realidade, da sua vivência. Pelo menos é a mensagem que a gente tenta passar, né? Para se conscientizarem, né, que através do voto que a gente muda isso tudo. Mas a população tem que saber disso, tem que ficar ligada nisso, tem que ficar conscientizada disso. Eu falo direto, a música para mim é o meu refúgio e o meu megafone. É que eu consigo, sei lá, dar o recado que eu acredito e tentar fazer essa conscientização de você entender a que classe você pertence, a quem você deve olhar e defender e não se deixar levar pela mídia, se deixar levar pela fake news que está espalhada por aí, né? A gente tem acesso a muita coisa para aprender
né, para melhorar como ser humano, para melhorar como técnica de música, de teatro, de literatura. Porém, tem essa mesma abertura que traz para a gente informações positivas, traz também muita informação falsa. Então, se você não tiver uma boa educação, se você não for para a escola, velho, preste atenção na aula de história. Preste atenção, velho. A gente não é o início do mundo agora que tudo é novo, não. A gente já teve aí, ó, por muitos e muitos anos, séculos, a história sendo contada e sendo repetida. E as pessoas chegam aqui e falam, não é diferente. Não é diferente, velho. Não é diferente. A gente tem que acordar. E a quarentena tem esse propósito. Vamos acordar. Estamos todo mundo dentro do mesmo barco. Se você pudesse criar uma sinopse para a quarentena, e nessa sinopse você falasse assim, olha, é isso que a gente quer apresentar para o mundo, como é que você sintetizaria isso? Eu acho que somos uma banda preocupada muito com as questões sociais. A gente tem muito em comum essa sensibilidade de ver as fragilidades do próximo. A gente está inserido numa região que muito próximo da gente tem muita gente necessitando do básico, né? E eu acho que é uma forma da gente contribuir, assim, de forma de que as pessoas começam a pensar e entender o seu valor como sociedade. Aqui não tem problema, só se você quiser. Esse é o país do futuro, tem a esperança. Todo dia te oferece sempre o melhor negócio. Vou levar a sua grana, ou um lixo ou mais fácil. Mas fica tudo bem, acredite em mim, meu filho. A gente aumenta o seu salário e dispara um gatilho. Ainda que você não reclame, e também pra que não esqueça. Pararam da do gatilho, levanta a sua cabeça. Estamos outra vez curado. Você não tem vergonha e eu já não tenho saco. Estamos outra vez curado. Você não tem vergonha. Não. Cuidado, você carinha na bandeira. Os bandidos estão atirando de tudo que é lado, meu irmão. Sai de baixo. Caiu não pode apresentar pra galera que tá perto aqui, se quiser, né? Ela é muito gente fina, no papel uma coisa linda, opinião da maioria. Eu gosto muito dessa tia, que segurava toda a onda, que é o país da zona, que tinha fama de Madonna, só porque ela é grandona, era muito respeitada, pela turma descolada, mais armada, mais viciada, a minha
Tem nada a ver com a vontade. E quando bate é o alarde de um louco desejo. Não dá para controlar, não dá pra planejar. Eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá. A lei do que só existe no gibi. Quem quiser fique aqui, entra pra história com você. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durando que só existe no gibi. Quem quiser fique aqui pra entrar pra história com você. Aonde você for, seu moço, mas não me deixa aqui. Enquanto eu sei que tem estrela por aí. Eu não sei se o céu ou o inferno, qual dos dois você vai ter que encarar. Foi pra não me deixar no horror, e eu vim para lhe acalmar. Se o pecado anda sempre ao seu lado, e o demônio vive a lhe tentar. Chegou a luz do fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cuspe em mel. Pra mim não existe impossível, pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cuspe em mel. Pra mim não existe impossível, pastor João e a igreja invisível. Para os pobres e os desesperados, em todas as almas sem lar, vendo barata minha nova água benta, 3 prestações qualquer um pode pagar. O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé. Pois se ela remove montanhas, minha filha, não me traz grana e um monte de mulher. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cuspe em mel. Pra mim não existe impossível, pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cuspe em mel. Pra mim não existe impossível, pastor João e a igreja invisível. Ah, pastor João e a igreja invisível. Ah, pastor João e a igreja invisível. É só uma gripezinha. E daí? Eu não sou coveiro. Vacina pra quê? Eu não quero mais mentir pra mim mesmo, isso eu sei. Sempre ouço por aí, quem sabe faz acontecer. Ruim viver nesse país, e embora já pensei, mas já que eu estou aqui, não posso me esconder. As coisas não vão esperar, agora é lutar, deixar a dor e levantar. Negação de todo tipo, terra plana e cloroquina. Quem ainda tem juízo tá pirando a cabeça.
genocida. Eu não quero fazer parte desse tipo de torcida. As coisas não vão esperar, agora é lutar, deixar a dor e levantar. Eu não quero mais mentir pra mim mesmo, isso eu sei. Sempre ouço por aí, quem sabe faz acontecer. Ruim viver nesse país, e embora já pensei, mas já que eu estou aqui, não posso me esconder. As coisas não vão esperar, agora é lutar, deixar a dor e levantar. Negação de todo tipo, terra plana e cloroquina. Quem ainda tem juízo tá pirando a cabeça. Tem maluco defendendo o extrementíssimo genocida. Eu não quero fazer parte desse tipo de torcida. As coisas não vão